Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria contar uma história, para que vocês consigam entender um pouco do que é que eu tô falando. Quando eu era mais novo lá no colégio, mais ou menos no sexto ano, eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos eu acho. E eu era um moleque meio gordinho, meio feinho, assim. Eu não conseguia socializar tanto com a galera do colégio. Eu só conseguia socializar com os moleques que era mais zoeira, porque a gente era da bagaceira mesmo, é isso aí, tá ligado? Era zoeira total. Então eu nunca consegui me socializar tanto com o resto da galera que não fosse da zoeira. O pessoal ria, né? Quando você é o palhaço da turma, o pessoal ri, mas ninguém quer ser amigo do palhaço, essa é a real. Então eu nunca consegui me interagir tanto com a parte das garotas. Eu só tinha uma amizade com duas minas, ou era três, assim, mas eram meio feias, assim, não era aquela coisa que eu queria, não. E 13 anos eu já tava querendo já. Deixa pra lá. E com o passar do tempo, eu comecei a tentar pensar por que que eu não consigo conversar com tantas garotas quanto eu queria. Isso quando eu tinha uns 13 anos. Eu já tinha uma vontade de começar a entender como é que as coisas funcionavam entre interações entre algumas pessoas. Entre interação social mesmo. E eu cheguei pensando, cara, eu vou começar a analisar os moleques que conversam com as meninas, pra eu começar a entender o que é que eles fazem pra ter todo esse achego, né? Chegar perto, conversar, toda aquela intimidade toda. E eu fui ver um moleque lá do meu colégio, que ele não só tinha conversas demais com a galera da minha sala, como tinha conversa das salas acima. O moleque conversava com as meninas do sexto, sétimo, oitavo e do nono. Você não tem noção, meu irmão. E ele chegava lá nas meninas grandes, né? As meninas já tinham o quê? Se a gente tinha uns 13, 14, tinha uns 16 para 17 anos. Ou seja, já era casca grossa já. Chegar e conversar com essas meninas. E o moleque simplesmente conseguia. Aí eu comecei a tentar escutar a conversa deles pra entender como é que ele chegava naquelas pessoas. Eu não conversava muito com ele. Eu odiava aquele desgraçado, porque ele era melhor do que eu em quase tudo no colégio. Ele era mais inteligente que eu também. Zé de ciúme, né? Daí, vendo de longe, eu vi que as conversas dele era a mesma coisa de quando eu chegava. Tipo, normalmente eu chegava numa garota e falava: E aí, mano, tudo bom? Como é que você tá? Você fez aquela atividade? Não sei o quê. Eu tentava chegar de uma maneira mais natural. E normalmente a menina falava: eu fiz, né? Vai pra lá, vai. E o moleque chegava, tipo, falando a mesma coisa. Falou: Ô, você fez aquela atividade? Não sei o quê. A menina: eu fiz, você quer? Aí ele, eu quero. Você quer minha bunda também? Aí ele, não, eu sou gay. Se eu olhar assim, eu falei, mano, como? Aí eu comecei a analisar o rosto dele, porque se não é pela personalidade dele, se não é pelo jeito dele falar, ou só tem dois motivos, é pelo dinheiro, ou porque o cara é bonito mesmo, né? E pelo que eu vi, ele tem dinheiro e é bonito. Então, o moleque era bonito pras meninas, e só por ele ser bonito já abriu uma porta desse tamanho. E praticamente eu comecei a olhar pra aquilo e falei assim, mano, que bagulho mais injusto, né? O moleque só nasceu bonito, já tá muito mais acima de mim, ele nem se esforça pra chegar nas menininhas, nas meninas, né? Falar menininha é meio estranho. E basicamente todo mundo só aceita, né? Todo mundo, nossa, ele é bonito, eu vou falar com ele, não sei o que, ele é um maior status de fodão, e o moleque é tipo merda, assim, na moral, eu descia muito cacete, aquele desgraçado, se ele me enchesse os porra do meu saco. A partir daquele momento foi um dos primeiros momentos em que eu vi uma real injustiça. Com 13 anos, né? Foi o momento que eu realmente foquei naquilo. Pensei, pô, cara, é meu pai, né? Tipo, o moleque não tem mérito disso. Ele simplesmente é bonito. Nossa, porque nasceu bonito, né? E basicamente foi a partir desse ponto que eu percebi que alguns pontos de injustiça são uma porta de entrada para que você melhore a si mesmo. Porque com o passar do tempo, eu já me tornei uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que sabia se comunicar melhor com as garotas e com o resto do pessoal. Enfim, eu me tornei mais comunicativo em tudo. Enquanto isso, eu fui vendo o moleque crescendo e ele dependia tanto da própria aparência que às vezes quando ele não tava tão arrumado, a autoestima dele caía pra cá, mano, com muita força. Tipo assim, a pandemia já tinha passado, o moleque ia de máscara pro colégio. Claro que eu tô usando máscara aqui, mas é porque eu tô gravando pra internet, então, desculpinha. Então, tipo assim, ele era tão exaltado na aparência que ele achava que ele não precisava melhorar mais. Vamos dar um exemplo aqui. Ninguém se muda pra um casarão e olha, nossa, eu moro num casarão. Eu acho que eu preciso de uma casa maior. Ninguém pensa assim, cara. Você olha o quê? Mano, eu moro numa casa pequena. Eu acho que eu preciso morar numa casa um pouco maior. Isso faz mais sentido. Já que eu era uma pessoa mais feia, eu olhei pra esse ponto e pensei, cara, eu preciso melhorar. E ele olhava pra ele mesmo achando que tudo se envolvia em torno de aparência e simplesmente começou a pensar que ele não estava sendo mais tão bonito. Já que ele não conseguia desenvolver uma conversa direito, que ele não conseguia conversar muito bem, ele não conseguia ter uma verdadeira conexão com aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam ali provavelmente pelos status dele, por ele ser um cara bonito e bem visto no colégio. Todo mundo olhava pra ele e pensava, pô,
esse cara é foda, não sei o que, a gente quer ficar perto dele. Ele, como pessoa, era desinteressante. Ao contrário de mim, que era um cara que começou a ficar um pouco mais bonito, mais comunicativo, eu consegui. Eu consegui abrir mais portas pra mim, eu consegui interagir com mais pessoas, eu consegui realmente socializar melhor a partir daquele ponto. E engraçado que apenas em melhorar a minha aparência, tudo já mudou em muitas coisas. E foi a partir de um simples olhar de injustiça. Quando você reconhece, pessoal, que você é uma pessoa feia, você já quebra um pouco dessa parte do seu ego. Você já reconheceu. Você já abre uma porta para mudança. Quando você não reconhece que você é uma pessoa feia, mas você estagna naquele ponto. Isso é um verdadeiro problema. Foi a partir daquele momento que eu comecei a olhar essas desvantagens em cima de outras pessoas que eram mais ricas, que eram mais bonitas, que sabiam conversar melhor, que eram mais altas do que eu comecei a enxergar oportunidades e formas de evoluir. Isso me causava desconforto, causava dor, causava vergonha, entende? Mas o desconforto é o que faz a gente se tornar mais forte. Eu realmente acredito nisso. Quando a gente vai assistir um filme, uma série, um anime, porra, mano, assistir um anime, um mangá também, um Berserk. O Guts é um personagem muito foda. Tem uma história por trás, tem dores por trás. One Piece também. Tem dores por trás. Cada personagem tem a sua história por trás e cada personagem passou por coisas difíceis. E quando a gente começa a observar e olhar que essas coisas são difíceis e que por elas serem difíceis é porque elas valem a pena, é porque elas realmente vão trazer algo que vale a pena pra gente, tudo começa a mais valer a pena, pessoal. Eu falo isso por quê? Porque há pessoas que se vitimizam, cara, na vida. Na primeira porrada que leva, na primeira desvantagem que aquela pessoa tem, na primeira injustiça. Acho que o título do vídeo vai estar aqui. A pessoa abandona seu próprio sonho. Só que quando você começa a olhar por esses olhos aqui, esses olhos lindos, você começa a enxergar a realidade de uma maneira diferente. Entende? Que você consegue moldar suas oportunidades. E isso é bom. E hoje eu me sinto uma pessoa mais completa. Hoje eu me sinto uma pessoa que eu sou mais seguro de mim mesmo, porque eu entendo quem eu sou hoje. E isso é uma coisa que muita gente da minha idade não tem, cara. Não tem. Tipo, a pessoa se curva a qualquer outra pessoa que é um pouco mais. Que tem um pouco mais de certeza sobre alguma coisa, aquela pessoa já. Ai, não me bate, não me bate. Tipo, mano, que porra é essa, tá ligado? A pessoa não tem convicção da própria vida. Tipo assim, fala que a vida é injusta com ela e a pessoa não tenta se moldar, a pessoa não tenta se adaptar às coisas. O que eu quero deixar claro desse vídeo pra vocês é o seguinte, se você ficou até o final, né, que, pô, eu acho quase impossível ter que botar um vídeo do Super Surf aqui do lado. O que eu quero deixar bem claro é que a injustiça, a dor, o desconforto são coisas que deixam a gente muito mais forte. Por mais que doa muito, mas são coisas que deixam a gente mais forte. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora, a partir desse vídeo. Depois desse vídeo, o que é que você vai fazer? Se você vai ficar na mediocridade, ou se você vai, sei lá, começar algum projeto novo. E é isso que eu quero pregar nesse canal. Eu quero trazer uma filosofia diferente de como ver as coisas. Se você gostou do conteúdo, eu pretendo melhorar um pouco mais a parte da edição, melhorar bastante o roteiro, porque essa porra desse vídeo eu quase não olhei pro roteiro porque eu tô gravando e, tipo, se eu não sei que ficasse assim o vídeo inteiro. E se você quiser, se inscreva no canal, eu vou fazer vídeos melhores. Esse vídeo aqui ficou meio paia. Como todos os vídeos, cara, todo vídeo que eu faço fica uma merda. Não fica do jeito que eu quero. Eu vou trazer um vídeo mais interessante. Inclusive, vocês querem que eu fale sobre relacionamentos? Vocês querem que eu fale sobre como melhorar a aparência? Vocês querem que eu fale sobre algum conteúdo assim? Eu acho que vai ser legal. E vai ser uma parada foda pra gente fazer, beleza? Valeu, sucesso, falou.